E o Marcos passou assim, o tempo de conversão dele bem cedo. Ele conheceu na época algumas pessoas que trabalhavam com apologética, que era o professor Natanael Rinaldi, o Paulo Romero, e ele se aproximou ainda bem novo, convertido desses apologistas aqui do Brasil, e aprendeu bastante com eles. Depois foi tendo outras experiências no campo apologético, e até hoje ele ainda foca essa área. E ele é bastante detalhista, ele gosta muito de aspectos históricos, não, além dos doutrinários. Então eu o convidei para participar com a gente hoje dessa aula, e a proposta de hoje é que nós tenhamos aqui um bate-papo. É o nosso último encontro, e são tantos os temas de apologética, e é difícil a gente fazer uma escolha sobre o qual que a gente vai trabalhar mais especificamente. É uma escolha difícil que o professor tem que fazer, porque o tempo é sucinto e a gente precisa escolher os temas. Então, muitos acabam ficando de fora, muitos temas, e eu gostaria de hoje trazer para nós conversarmos dois assuntos que o Marcos vai dar a contribuição dele, a experiência, o conhecimento dele, e vamos bater um papo juntos aqui. Vai ser um bate-bola de todos nós aqui. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para interagir. Eu vou estar junto com o Marcos aqui conversando sobre os assuntos. Ora ele responde, ora eu respondo, ou quem tiver outras respostas aí podem ficar à vontade também. Vamos transformar isso aqui numa mesa redonda hoje. Nós vamos conversar mais especificamente sobre a chamada teologia da prosperidade, ou confissão positiva, e também sobre as testemunhas de Jeová. O nosso foco maior deve girar em torno das testemunhas de Jeová. No entanto, nós não ficaremos presos a esses dois assuntos. A gente pode, como é a última aula, se alguém quiser levantar questões sobre outros temas que nós trabalhamos aqui, então a palavra está com você, e a gente vai trocando ideia aqui com os alunos. Tá? Então, é isso aí. Então, graça e paz, irmãos. Tudo bem? Uma boa noite para todo mundo que eu ainda não conheço. O seminário fica onde mesmo? Então, Marcos, a gente tem aqui o CEBEP, que é o Centro de Estudo Bíblico Paulistano, que é uma frente educacional da Igreja Batista de Vila Mariana. Então, as aulas acontecem aqui nas dependências da Igreja Batista da Vila Mariana, nesse momento só pelo Zoom. Ok, então é um prazer conhecer mais a este rebanho do Senhor aí, e principalmente da igreja do meu amigo Adarley. Deus abençoe a todos, é um prazer conhecê-los. Gostaria de começar... tirou a tela do ar ou não? Não tirou não, está no ar. Não tirou? Então tá bom. Agora acho que melhorou. Então, vamos ler um versículo da Palavra de Deus, né, no Evangelho de João 17 e versículo 3. Os irmãos todos estão me ouvindo bem, né? Ok? Sim, ok. Perfeito. 17:3 de João nos diz o seguinte, a Palavra de Deus: e esta é a vida eterna. Né? Qual é a vida eterna? Que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, uma das maneiras de conhecer o Deus verdadeiro e obter essa vida eterna, aliás, é você conhecer Deus de uma maneira correta, de uma maneira que seja bíblica, né, e correta. Eu agradeço aí ao Adarley, pastor Adarley, por estarmos aqui nessa noite, conhecendo os irmãos e estarmos compartilhando conhecimentos, né? Eu me chamo Marcos Batista Lopes. Lopes vem de espanhol, que eu sou filho de espanhol, hijo de espanhol, mas não hablo espanhol, né? Não compartilhei com meu pai, ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade, mas eu fui a primeira turma lá do nosso amigo Darley, quando ele era o diretor do STG, Seminário Teológico de Guarulhos, então eu sou a primeira turma formada lá de Guarulhos. Mas os meus tempos com o pastor Darley já vem lá quando ele tinha 12 anos e cabelos, né, logicamente, ele tinha cabelos, né? Então, mas a gente se conheceu, com 19 anos eu vim do Exército e nos conhecemos e até hoje mantemos uma
ótima amizade. Mas concernente à lição, então, eu gostaria de começar. Nós não vamos nos prender muito na teologia da prosperidade, até porque nós somos de igrejas tradicionais e somos mais vacinados, vamos dizer assim, né? Da teologia da prosperidade. Mas é importante dizer de que a teologia da prosperidade ela continua viva, né? E nas igrejas, na grande parte das igrejas atuais, infelizmente, é uma teologia, entre aspas, né? Chamado do Evangelho da Prosperidade, né? Evangelho da Saúde e da Prosperidade, mas que, na verdade, não tem nada de teologia, e sim uma distorção bíblica. As igrejas pelas quais foram cercadas por esse ensino, elas estão derrotadas, teologicamente falando e biblicamente falando. Embora que você vê grandes multidões nessas igrejas, mas, como nós sabemos, e recentemente eu fiz um vídeo apresentando que nem sempre crescimento quer dizer que Deus esteja com aprovando aquele movimento. Eu tenho 2 canais, quem quiser depois, se quiser se inscrever, se achar válido para a sua vida. Os canais são Espada Triunfante, é uma espada pegando fogo, o símbolo, Espada Triunfante, no canal do YouTube. E o outro canal é o canal Resistência. Resistência, mas não tem nada a ver com o esquerdismo, tá? Resistência é um canal de soteriologia, onde a gente trata ali mais na questão soteriológica, doutrina da salvação, né, do ponto de vista reformado. Nesse canal Resistência, é um canal pequeno, deve ter 370 pessoas, mas faz um bom barulho. Ali a gente aborda canais que têm desvirtuado as pessoas. Então, hoje você não tem só a Testemunha de Jeová para combater, você tem os adeptos de seitas que estão no YouTube. Então, você tem hoje nas redes sociais, hoje é monumental a tarefa apologética, porque você tem vários inimigos da fé que são aclamados. Então, no canal Resistência, se você quiser um dia conhecer lá, a gente pode se ver em outra ocasião. E no canal Espada Triunfante eu abordo tudo, né, dentro da possibilidade. Família, seitas, cosmovisões, mais voltada para a apologética geral, né? Bem, o assunto que nós pretendemos tratar é importante, por quê? Porque antigamente, você não tinha livros escritos como esse aqui, por exemplo. Esse livro é escrito por um assembleano, né? Então, esse livro é Prosperidade, Dízimos e Ofertas. Então, você jamais, há 15 anos atrás, você teria um livro como esse, escrito por um assembleano, ok? Então, esse livro aqui, ele diz na página 29, ele diz o seguinte, olha, ele diz que os pobres precisam dar, porque eles precisam que as bênçãos de Deus quebrem as maldições da pobreza. Os pobres precisam dar, ou seja, dar dinheiro, porque eles precisam que as bênçãos de Deus quebrem as maldições da pobreza, né? Então, nós percebemos que essas declarações, elas começam a ser constantes em até igrejas históricas pentecostais. Então, isso é extremamente danoso, porque confunde muitas pessoas, e as pessoas elas acabam tendo essas interpretações como verdadeiras. Não é preciso dizer que o livro Benihim, né, continua fazendo grande sucesso no meio evangélico pentecostal, né? E são frases extremamente perigosas, como, por exemplo, dizer na página 87, por exemplo, que eu vou abrir aqui para vocês, página 87, dizer que a vontade de Deus não é importante. Ou seja, você não deve orar segundo a vontade de Deus. Então esse humanismo, ele em formato de teologia, ele acaba ganhando grandes frentes dentro da igreja cristã. É bem verdade que a teologia da prosperidade ela está mais no meio pentecostal do que no meio tradicional. Mas existe também irmãos de igrejas tradicionais que, infelizmente, acabam aderindo
a teologia da prosperidade, como é conhecida, é confissão positiva. Confissão positiva por quê? Porque existem livros, eu não tenho, acho que aqui no momento para mostrar para os irmãos, mas existem livros que diz que há poder nas suas palavras. Então, eu tenho pessoas da minha família, que são a maioria, 99% de igrejas pentecostais, onde eles têm medo de falar certas coisas, porque senão vai trazer maldições, entendeu? Infelizmente, até a minha sogra, às vezes, ela aderiu a esse tipo de coisa que a gente está tentando mostrar para ela que isso não existe, né? Essa questão de poder das palavras. Existem os efeitos da palavra, os efeitos da palavra, mas não poder na sua língua, no seu falar, que vai se tornar realidade, até porque nós não somos deuses, né? Só Deus tem poder de fazer acontecer as coisas. Agora, eu gostaria de... A Darley aparece como o áudio não está funcionando aqui para mim. Mas se você quiser comentar alguma coisa, Darley, abre o seu áudio. Sim, a gente tem um combinado aqui, todo mundo deixar o áudio Sim, desculpa. assim, sem estar ativado para não atrapalhar. E quando alguém quiser falar, é só abrir o áudio. Tá. Mas assim, eu acho que esse assunto da teologia da prosperidade, o Marcos citou um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Esse livro ele foi amplamente difundido aqui no Brasil, e é um equívoco grande na interpretação de textos como o do Tiago, no capítulo 1, no capítulo 2 ou 3, onde Tiago fala da questão da língua, que há... se eu não me engano, é 3,18. Deixa eu só confirmar aqui. Tiago, capítulo 3, eu acho que é o versículo 18. Eu estou tentando achar o livro. 18 não. Deixa eu ver aqui. É o versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, esse texto aqui foi arrancado do contexto por aqueles que propõem o poder místico das palavras, como também é conhecida essa teologia, a teologia do poder místico das palavras, né? Afirmam que aqui Tiago estaria alertando para o poder sobrenatural que tem nas nossas palavras, que a gente pode pronunciar palavras de bênção ou de maldição sobre a vida das pessoas. Então, se alguém... Ou sobre a própria vida. Digamos, se alguém diz assim, puxa, hoje o dia vai ser terrível. Então, ele já evocou uma maldição sobre o seu dia por meio do mau uso das palavras. Então, ele tem que sempre ser positivo. Sempre falar, puxa, hoje o dia vai ser bênção. Ou então, eu declaro a cura, eu declaro a porta de emprego aberta. Porque quando ele pronuncia essas palavras, aí acontece uma ação no mundo espiritual, como se fosse uma espécie de magia, e as coisas mudam. Então, as pessoas têm que sempre falar coisas positivas, porque isso influencia de modo sobrenatural o ambiente, os outros ao redor. Quando, na verdade, Tiago aqui não está indo a esse ponto. Ele só está afirmando que quando nós usamos a nossa língua para dizer a verdade, para elevar os outros ao nosso redor, enfim, ele só está dizendo que quando a gente usa a língua de modo saudável, isso é benéfico para aqueles que estão ao nosso redor. Em outras palavras, ele está falando que as nossas palavras têm um poder natural e não sobrenatural. Imagine se uma criança cresce com o pai todo dia dizendo várias vezes, você é burro, você nunca vai aprender, você nunca vai ser nada na vida. Ano após ano, há uma probabilidade muito grande dessa criança desenvolver certos complexos de inferioridade, qualquer coisa assim, mas não é porque houve poder espiritual nas palavras desse pai. Na verdade, é uma influência psicológica só que naturalmente pode acontecer. Eu posso deixar alguém feliz por meio das minhas palavras ou deixar alguém triste. Isso não é sobrenatural. Isso é simplesmente a natureza normal do uso das palavras. Então,
essa teologia do poder místico das palavras, ela é bastante equivocada no tratamento de diversos textos, inclusive desse aqui. Obrigado, Marcos. Okay. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma experiência nessa área? Ninguém? Quer, Antônio? Pode falar, Antônio. Não, tá tudo Não? bem, Não? tranquilo. Já Tranquilo? escutamos esse tipo de gente falando assim mesmo. Né? Parece que invadiu, né, o meio evangélico, né? Parece o joio, ele cresce em toda parte. Infelizmente, é o que acontece. Esse livro aqui é o iniciador disso, aqui no Brasil, né? Lá fora não. Mas aqui é Há Poder em Suas Palavras, Dom José. Então, ele é Eu o li esse livro... livro. Hã? Eu li esse Viu? livro. Entendeu? Isso aqui eu li também todinho, para poder saber o pensamento. Mas chega a ser uma blasfêmia o que é escrito aqui dentro, né? Mas, só para o irmão ter ideia, rapidinho, 76, na página 76, para os irmãos terem ideia, eu fiz uma anotação aqui, olha só como é que é o Salmo 23, é cômico, mas é trágico, né? O Salmo 23 da confissão positiva. O Senhor é meu banqueiro, nada me faltará. Ele me faz repousar em minas de ouro. Ele me dá a combinação do seu cofre forte. Ele restaura o meu crédito. Ele me mostra como evitar os processos legais por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelas sombras das dívidas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua prata e o teu ouro me resgatam. Preparas um caminho para mim na presença dos meus colaboradores. Enche meus barris com óleo. Minhas medidas transbordam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu negociarei em nome do Senhor. Esse aqui é o Salmo 23 aí da confissão positiva. Né? Coisa terrível, mas vende muito. Por exemplo, a Editora Vida, ela já perdeu as contas de quantas impressões já fez esse livro aqui. Contanto que bons livros de teologia não vendem, né? Dessa forma.